Você sabe o que é um sociopata? A definição do termo consiste em uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Quem sofre com esse tipo de distúrbio não costuma ter empatia e, muito menos, entender os sentimentos das outras pessoas. Você se identificou com alguma dessas características? Meu nome é Ivan Lima e nesse vídeo eu trago as principais características que definem um sociopata. Mas antes de irmos direto ao assunto, que tal você se inscrever no nosso canal? Por falar nisso, hoje é dia 27, não é? Ah, rapaz! Então é hoje que sai um filme que eu estou esperando há muito tempo. O Homem Invisível. Só que não tem nada a ver com o clássico de 1933. Na verdade, esse é uma nova reimaginação moderna do famoso longa. Por que eu estou falando desse filme? Bom, ele trata exatamente da personalidade de um sociopata. Estrelado pela atriz Elisabeth Moss, o longa narra a história de uma mulher que vivia um relacionamento com um cientista violento e manipulador. Depois que ela consegue se livrar do companheiro sociopata, ela recebe a notícia de que ele cometeu suicídio. Para sua surpresa, ele deixou uma herança generosa, mas ela só recebe o dinheiro se provar que não é maluca. Curiosamente, coincidências sinistras começam a acontecer e fazem ela duvidar se o marido realmente está morto. A personagem começa uma tentativa de provar que estava sendo caçada por alguém que ninguém pode ver. Se você quer saber o que é um sociopata, esse filme é um ótimo exemplo. Pelo que eu percebi no trailer, a produção é recheada de suspense, tensão, terror. Como vocês vão ver no filme, uma das principais características de um sociopata é que eles são encantadores, mas apenas à primeira vista. Eles costumam ser carismáticos e muito simpáticos, pois isso os ajuda a conseguir o que querem. Na verdade, eles são pessoas cheias de segundas intenções, dissimuladas e de fácil adaptação a qualquer situação. É o seu caso? Eu espero que não. Mas afinal, o que define um sociopata? O termo técnico para essa condição é transtorno de personalidade antissocial. Para quem não sabe, essa é uma condição de saúde mental bem parecido com o transtorno de personalidade narcisista. As pessoas com essa condição simplesmente ignoram o que é certo ou errado, principalmente quando isso envolve os sentimentos de outras pessoas. Por isso, em muitos casos, pessoas sociopatas são conhecidas por serem impulsivas e violentas. Ao menos para mim, a pior característica é nunca apresentar sentimentos como remorso. Errar, todo mundo erra, mas não se arrepender de nada, aí já é uma atitude um tanto desumana. Muita gente acha que sociopatia é completamente diferente de psicopatia. E se eu te contar que as duas condições são praticamente a mesma coisa, você acreditaria? O fato é que psicopatas e sociopatas sofrem da mesma condição, mas a grande diferença é como eles desenvolveram a doença. No caso da psicopatia, a pessoa já nasce com a doença. Já no caso da sociopatia, a condição é desenvolvida durante a vida, seja por meio da educação, relações sociais ou traumas. Agora que vocês sabem a diferença entre as duas condições, eu vou tentar listar como reconhecer um sociopata. Como eu citei no começo do vídeo, um dos sinais mais claros é a falta de empatia. Para quem não sabe, empatia é o ato de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando sentir o que a outra pessoa sentiria. Por exemplo, quando você não faz com os outros o que você não quer que façam com você, é uma maneira clara de demonstrar que você tem empatia. Pelo fato dos sociopatas e psicopatas não apresentarem esse sentimento, elas acabam se tornando pessoas muito perigosas. Até porque, se uma pessoa não sente remorso, quer dizer que ela estará livre para fazer qualquer coisa. E isso inclui coisas ruins. A impulsividade também é um dos sinais claros da sociopatia. Tudo bem que todo mundo tem um momento de impulsividade, seja na hora de fazer uma viagem de última hora, comprar algo muito caro por impulso, ou simplesmente
fazer algo que você acha que precisa fazer naquele exato momento. Bom, tudo isso realmente é normal, mas no caso do sociopata, as decisões impulsivas fazem parte do seu cotidiano e são tomadas sem pensar nas consequências. A irresponsabilidade também pode ser um sinal. Quando eu falo deste sintoma, eu me refiro a irresponsabilidades sociais e financeiras. Não pagar pensão alimentícia pode ser um caso característico, mas vou tentar dar um exemplo um pouco mais comum. Quando você tem uma dívida, você se preocupa em pagá-la o mais rápido possível. Ou você é do tipo de pessoa que não se importa com as dívidas, deixa as contas acumularem e não apresenta preocupação com relação a isso. Os sociopatas não estão nem aí se as contas estão ou não se acumulando. Quanto à responsabilidade social, cumprir as obrigações básicas nunca será prioridade na vida de uma pessoa com essa condição. Considerando todos os sintomas que eu acabei de citar, uma pessoa com todas essas características é bem provável que não terá muitos amigos do seu lado, certo? Pois bem, está aí mais um sinal da doença. Sociopatas têm uma tendência muito grande em não ter amigos, mas eu falo de amigos verdadeiros, pois quando eles têm interesse em algo, eles costumam fazer amizade com qualquer pessoa. Mas a verdade é que eles não querem criar vínculos com as pessoas. Eles apenas criam conexões superficiais e se dizem amigo por associação. Além disso, eles também se afastam da família. E não é por não gostar dos familiares, mas geralmente, nesses ambientes, os sociopatas têm um sentimento negativo, pois foi a família que fez ele passar por abusos físicos, emocionais e traumas, talvez influenciando até no desenvolvimento da doença. Você deve estar pensando que quem sofre com essa doença tem sangue frio, né? E esse é mais um sinal da sociopatia. Assim como a ausência de empatia, eles também não demonstram medo em situações assustadoras ou de muito perigo. Deixa eu pensar que exemplo eu poderia dar para vocês. Já sei. Imagine que você presenciou um acidente de carro terrível. Assim como qualquer pessoa normal, suas emoções vão ficar à flor da pele. Você vai sentir um pouco de ansiedade e talvez, dependendo da gravidade do acidente, até um pouco de pânico. Os sociopatas não sentem nada disso. Eles não demonstram sentimento algum, pois é muito difícil uma pessoa com essa condição ficar chocada. Mesmo ao ver vídeos de pessoas morrendo, sociopatas não ligam. E, em alguns casos, para eles pode ser até prazeroso. Vamos aprofundar um pouco mais em 3 outras características muito importantes. A primeira é o ego exagerado. Os sociopatas têm uma percepção de si mesmo muito exagerada. Além disso, eles costumam ser narcisistas ao extremo e acham que são as melhores pessoas do mundo. Quando eles falham, tentam jogar a culpa nos outros, pois eles acham que nunca erram. Isso sem falar que eles ignoram as críticas de qualquer pessoa. Além de tentarem falar sempre de si mesmos, os sociopatas também passam horas se olhando no espelho, como se estivessem admirando uma das coisas mais bonitas do mundo. Lembrando que ter amor próprio é completamente diferente de egocentrismo. Então, não confunda os dois. A segunda característica é a mania de manipular. Sociopatas adoram enganar e manipular as pessoas. Eles mentem por mentir, só para ver como conseguem enganar as pessoas. Para ser mais claro, eles são uma grande farsa. Eles criam uma imagem deles mesmos, de uma pessoa competente e sincera, o que lhes permite conquistar pessoas e bons empregos. Isso justifica o fato de que, quando eles são desmascarados, eles demonstram um arrependimento tão convincente que conseguem se livrar de uma possível punição. A terceira característica é o comportamento violento. Eles ficam nervosos e agitados quando não conseguem o que querem. Geralmente, são explosivos e têm acessos de raiva. Na infância, os sociopatas costumam ter um histórico de torturar animais ou pessoas indefesas. Na fase adulta, eles também podem agir através de abusos mentais ou emocionais. Agora,
Um questionamento que todos vocês já devem ter feito. Será que os sociopatas podem ser curados? Segundo especialistas no assunto, existem poucos tratamentos para o transtorno de personalidade antissocial. E é bem provável que uma pessoa não consiga se curar. Essa condição é complexa e influenciada por uma infinidade de fatores, sendo difícil compreendê-la. Pelo fato dos sociopatas não reconhecerem que têm o distúrbio, eles sempre procuram tratamento para sintomas como ansiedade e depressão, e nunca para transtorno de personalidade antissocial. E agora, depois de ouvir todas essas características, você se considera ou conhece alguém que pode ser um sociopata? Caso sua resposta seja sim, eu aconselho buscar ajuda ou se afastar, caso uma pessoa coloque sua vida em risco. Eu me despeço por aqui. Até a próxima.